Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje nós vamos terminar, então, a nossa leitura conjunta, digamos assim, do livro de Henry Nouwen, chamado Uma Espiritualidade do Viver. Como eu tenho falado nas duas últimas gravações, de acordo com Henry Nouwen, a vida cristã é uma vida disciplinada. E para ele, nessa vida disciplinada, que é uma vida que abre espaço para Deus agir, nós temos que desenvolver 3 disciplinas. Nós vimos tempo a sós com Deus, nós vimos comunidade e agora nós vamos ler a respeito do ministério. Nós lemos na segunda e na quarta, nós lemos Lucas 6, de 12 até o 16. Nesses versículos nós vemos Jesus tendo um tempo a sós com Deus, orando a noite toda, depois ele desce do monte, escolhe os seus discípulos e agora nós vamos ler a continuação desse texto, que é Lucas 6, de 17 a 19. Quando Jesus e os discípulos desceram do monte, pararam numa região plana e ampla. Havia ali muitos de seus seguidores e uma grande multidão vinda de todas as partes da Judéia, de Jerusalém, de lugares distantes ao norte, como o litoral de Tiro e Sidom. Tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados de suas enfermidades, e os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. Todos procuravam tocar em Jesus, pois dele saía poder e ele curava a todos. Henry Nouwen, ele diz que Jesus nos chama para continuarmos a sua missão de revelar o perfeito amor de Deus neste mundo. Nós vemos então, Jesus estava em oração, Jesus, ele escolhe os seus discípulos, ele forma a primeira comunidade cristã e quando ele segue caminho, várias pessoas o encontram. E ali, então, nós temos o início do ministério. Nós temos um ministério acontecendo. E é interessante a gente observar que essas pessoas, elas vinham até Jesus para ouvi-lo, porque elas tinham fome e sede. Mas elas também vinham até Jesus para serem curadas, para serem libertas. E esse é o nosso chamado. Nós fomos chamados para pregar as boas novas, mas nós também fomos chamados para libertar os cativos e para curar aqueles que sofrem de doenças. Esse é o ministério da compaixão. Esse é o ministério para o qual nós fomos chamados. Todos nós fomos chamados para esse ministério. E é interessante a gente pensar a ordem. Jesus teve um tempo a sós com Deus, ouviu do Pai que era amado. Jesus então reúne uma comunidade de outros que se sabem amados por Deus, de filhos amados pelo Pai, e esses são então impulsionados a ministrar, a permitir que o poder de Deus que atuava neles alcançasse outras pessoas. E é interessante que muitas vezes a gente tenta fazer tudo ao contrário. A gente tenta entrar no ministério sem ouvir que somos filhos amados. Com isso, muitas vezes, nós nos frustramos, nós nos cansamos, nós metemos os pés pelas mãos, nós tentamos entrar no ministério sozinho, mas Jesus, ele nos dá um passo a passo. Primeiro, nós ouvimos que somos amados, nós temos comunhão com Deus. E com isso nós somos plenos e completos na nossa identidade de filhos e filhas de Deus. Nós encontramos outros filhos e filhas de Deus e a partir daí nós podemos ministrar ao mundo. A partir daí nós podemos permitir que o poder de Deus, ele seja revelado através de nós e alcance outras pessoas. Que nós possamos nos lembrar disso então. A vida cristã é uma vida disciplinada, onde nós abrimos espaço para Deus agir, para que o que nós não planejamos e nem sequer imaginamos aconteça nas nossas vidas. E isso vai acontecer quando tivermos tempo a sós com Deus, quando vivermos em comunidade e quando nós ministrarmos a outras pessoas. Porque nós fomos chamados, sim, para continuarmos a missão de Cristo. Eu agradeço você pela companhia nessa semana. Lembro você que nós teremos, então,
culto no domingo às 19 horas. Aquelas pessoas que não se sentem confortáveis em estar presente ou que moram longe, elas podem assistir, que os nossos cultos são todos transmitidos, e eu espero você então na próxima semana. Até lá e que Deus te abençoe. Até mais.